Oi gente, eu sou a Rosângela do Ateliê Só Se For Crochê e hoje iniciamos a primeira parte do projeto Crochê de Cinema. Nesse projeto apresentaremos alguns clássicos do cinema que nos inspiraram a criar projetos criativos em parceria com a Fios Pinguim. Nesse primeiro episódio, o filme escolhido é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Esse filme é simplesmente encantador, com a sua fotografia impecável e trilha sonora inebriante. Estrelado por Audrey Tautou no papel de Amélie, dirigido por Jean-Pierre Jeunet, que guardou em uma caixinha momentos marcantes da sua vida desde a infância para escrever essa história. Tanto a escolha da atriz quanto da trilha sonora não foram as primeiras opções para o filme, mas foram certeiras para o seu grande sucesso. O filme já tem mais de 20 anos, já nasceu um clássico e fonte infinita de inspirações. Uma delas é a paleta de cores inspiradas na obra do artista plástico brasileiro Juarez Machado. Eu mesma já perdi a conta de quantas vezes eu assisti e cada vez que eu revejo, eu tenho um novo olhar, uma nova perspectiva, o que torna, na minha opinião, um dos filmes mais marcantes de todos os tempos. Bom, a intenção não é dar spoilers, e sim aconselhar a verem e reverem essa incrível produção. Esse filme é rico de histórias e a que escolhemos para esse projeto foi a do pai da Amélie, que sonhava em viajar o mundo, mas sempre deixou para segundo plano. Foi quando Amélie, na sua ânsia em ajudá-lo, resolveu roubar seu gnomo do jardim e entregar para sua amiga comissária para que ela fizesse fotos dele nos principais pontos turísticos do mundo e enviasse ao pai como provocação, a fim de que ele reagisse. Dito isso, apresento a todos o Gnomo Viajante. Um amigurumi que foi pensado como peça de decoração ou uma mochilinha para te acompanhar em diversas aventuras pelo mundo. Baseado nessa narrativa, elaborei esse projeto e para isso estou utilizando fios balloon da Fios Pinguim. Esse fio tem em sua composição 58% de algodão, 42% de acrílico e um tex de 333. É um fio super macio e com uma cartela de cores gigante que você encontra no site da Pinguim ou no armarinho mais próximo. Aqui utilizamos as seguintes cores: 5794 Hierro, 5362 Red Knight, 4648 Verde Copa, 5795 Macaron, 784 Banana, 314 Tomate e 512 Royal. Bom, eu quero mostrar aqui um pouco agora das etapas de execução do nosso projeto. Tudo foi iniciado com esse rascunho baseado no nosso personagem do Gnomo, tá? Que ele é um personagem, definitivamente ele é um dos personagens da história. Baseado nesse personagem, eu fiz esse esboço, que iniciou-se de um tamanho pequeno e depois eu reproduzi no tamanho que eu queria a minha peça. Então, que resultou nessa peça desse tamanho. Aqui eu tô mostrando para vocês a versão mochilinha. Vou dar uma explicação geral, vamos lá. Ela é composta do corpinho, né? Depois os bracinhos, as botinhas, aí tem todos os detalhes, tá? Que seriam cinto, barba, bigode, as pecinhas de olhos e bochecha e bordados. Para o caso, a versão da mochilinha, a gente tem a abertura, ok? Que aqui tá com colchetes, então a gente tem o gorrinho abrindo, que dá pra você acomodar várias coisinhas aqui, como cabo, fones. Tem essa parte aqui de dentro, que dá pra você acomodar carteira, celular e outras coisas. Aqui eu optei por fazer o fechamento em colchetes, mas você também pode colocar um zíper, se assim desejar. Ainda na versão mochilinha, a gente tem as alças de mochila, tá? Que foram presas aqui do lado e aqui a gente utilizou uma meia argola. Tudo isso tá bem explicado, tá? Na receita, no blog da Fios Pinguim. E ainda tem essa alcinha aqui, que você pode usar para carregar e dá todo um charmezinho pra tua peça. Materiais, o que a gente vai utilizar? Os fios da balloon. A gente vai usar agulha de crochê em
5 milímetros e 2,5 milímetros. Eu vou explicar quando. Vamos utilizar tesoura, marcadores de ponto, os colchetes para a versão da mochila, a fivela para o cinto. Isso é opcional, tá? Quem não tiver, dá para fazer uma adaptação do cinto sem a fivela mesmo. A meia argola, no caso da mochila também. Para os detalhezinhos de rosto, eu utilizei feltro. Aí também tá explicadinho lá o tamanho, mas pode ser feito de crochê também. Agulhas e alfinetes e fibra para enchimento. Vamos falar um pouquinho das etapas de execução. Aqui a gente já tem o corpinho do gnomo trabalhado já da forma específica para almofadinha, tá? Percebam que é sem a abertura. O corpinho a gente utiliza fio duplo e agulha 5 milímetros, tá? Porque aí a gente consegue uma peça um pouquinho mais encorpada e um pouquinho maior já. De que forma? A gente inicia aqui com as correntinhas e vai trabalhando em volta delas e você já vai criando frente e verso na mesma peça. Essa peça, ela é trabalhada em crochê circular, mas ela tem fechamento, ok? Ela não é trabalhada em espiral como no crochê um amigurumi tradicional. Então você começa a carreira e finaliza. Aqui eu trabalhei com um fechamento invisível, tá? Porque você fica com uma peça sem cicatriz, fica bem mais limpa. Também fiz uma alteração dos pontos. Então, na calça do gnomo e blusa eu trabalhei só pela alça de trás. O restante trabalhei pelas duas alças, tá? Para criar uma textura mesmo de tecidos, de pele, então você consegue criar uma texturazinha já diferente aqui. Agora vamos dar uma olhadinha nos acessórios aqui para finalização da peça. Todas essas nossas peças que compõem o nosso projeto são feitas agora com fio único e agulha 2,5 e todas já trabalhadas no modelo espiral, que é a técnica básica do amigurumi, sem fechamento de carreira. E no caso do cinto e as alças da mochila, e no método crochê vai e vem. Então tudo isso a gente tem bem detalhado, explicado no nosso passo a passo. O que vale ressaltar? O cinto aqui você faz uma peça comprida e costura, tá, na fivela, e você forma um cintinho mesmo, tá? Dá até pra você fazer uma versão grande para um adulto aí utilizar. O nosso bigode eu acho que é legal observar, tá? Ele começa, é uma peça só, tá? Que ele começa de um lado, aí ele faz todo esse movimento, cresce, diminui, até chegar do outro lado. E aí, para ele dar esse formato, quando você termina, você vai ver que ele vai estar uma peça reta, tá? Mas ele não é, né, totalmente reto. O que acontece? No passo a passo tá discriminado certinho as carreiras que a gente tem que fazer uns pontinhos aqui, uma costurinha, de maneira a isolar o nosso enchimento de um lado pro outro, tá? E aí depois você pode pegar um alfinetinho e deixar ele aqui um pouquinho, ó, para ele ficar nesse formato. Então, enquanto você tá fazendo, costurando as peças, tá tecendo e tal, você vai e põe o alfinetinho de maneira que depois, a hora que você tira, ele já fica com um formatinho já bem parecido de um bigode. Para barba, eu usei fio único, agulha 2,5 e eu tô usando o balão aqui na cor 784 banana. Eu iniciei aqui por essas alcinhas, trabalhando ponto bolha. Vai fazendo ponto bolha, depois vai fazendo as diminuições. Só com o ponto bolha, a gente já consegue que ele tenha um volume aqui. Ele já dá uma textura e um volume. E aí, depois, a gente trabalha o restante do corpo, que são os bracinhos, as nossas botinhas, o cinto e o nosso bigode. Fora isso, o que mais que a gente tem de detalhe? As nossas bochechinhas de feltro, que a gente pode costurar ou colar, e fazer os nossos bordados de nariz e sobrancelhas. Bom, e essas são as nossas duas versões desse nosso projeto
do Gnomo Viajante. Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio do nosso projeto Crochê de Cinema. A receita completa está disponível no blog da Fios Pinguim. Vocês podem se inspirar ainda mais acessando nossa página exclusiva no Pinterest. Para conhecer mais o nosso trabalho, acessem nossos canais digitais aqui embaixo. E não se esqueça, são tempos difíceis para os sonhadores, mas vale a pena sonhar. Até a próxima!